Passo a palavra ao Alexandros. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. A gente não combinou nada, mas eu acho que vai dar certo aqui. Uma bela introdução, né? E acho que deram uma visão, tenho certeza, deram uma visão geral bem boa e alguns detalhes, exemplos. E aqui eu trago alguns exemplos bem práticos que estão sendo realizados dentro da indústria, tá? Um pouquinho só... deixa eu ver se eu passo aqui. Então, rapidamente, um pouco do que, o que é a GCO. Tá? Então, é uma indústria para soluções agrícolas. Tá? Então, tem um portfólio bem completo de produtos. Mundialmente, estamos distribuídos desta forma. Tá? Bom, missão, visão e valores. Eu não vou entrar nesses detalhes até pelo avançado da hora do nosso tempo. Mas o importante aqui é mostrar para vocês as soluções, né, tecnológicas, não só mas uma solução completa, tá, para a indústria agrícola. Quem aqui tem uma intimidade maior com a parte agrícola, campo? Só para eu ter uma ideia. Legal. Vamos lá, gente, são diferentes marcas, o grupo GCO, então tem a Challenger, Estados Unidos, a Fendt na Alemanha. O grupo GSI, ele é basicamente para armazenagem de grãos. Também tem uma família de produtos aqui, eu vou entrar mais um pouquinho depois no detalhe. A marca Massey Ferguson, famosa aqui no sul, por tratores. A Valtra, finlandesa, a marca, e também em São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes, uma marca de tratores. Tá? Também o grupo tem peças de reposição, a produção dos próprios motores para equipar os equipamentos agrícolas. Deixa eu passar aqui. Então, assim, aqui eu já comentei um pouco dos produtos, eu só queria entrar no detalhe aqui. A GSI, além de armazenagem de grãos, imaginem o mundo animal. Então, é casa de galinha, estrado para chiqueiro de porcos. Vocês sabiam que tem uma diferença em alimentar um galo e uma galinha? Eu também não sabia. Então, os dispositivos, esses plásticos aqui, eu perguntei, por que esse é mais alto e esse é mais baixo? Não dá para fazer tudo junto mesmo? Né? Ganhar em economia de escala? Não, porque o galo com a crista ele aciona de uma forma diferente e cai um outro tipo de alimento para ele. Olhem só, então assim, a particularidade que existe, né? Aqui um pouquinho da América do Sul. Então, na América do Sul nós temos plantas em Canoas e Birubá, interior, Santa Rosa, Ernestina, Marau. A gente vai para Passo Fundo, em São Paulo, Mogi das Cruzes, Jundiaí, Campinas, um centro de treinamento, Ribeirão Preto e uma planta na Argentina, em General Rodrigues. Então, isso aqui é distribuído em manufaturas e reposição de peças. Legal. Vamos entrar um pouquinho na tecnologia. Tá? Então, um pouco do que é uma solução completa tecnológica. Alguém já dirigiu um trator aqui? Já? Qual? Legal. Você lembra do modelo ou não? Mais antigo? Tá, legal. Parabéns. Então, assim, gente, imaginem aqui, ó, a gente tem um trator que está puxando um arado, então produzido numa fábrica de Canoas, arado produzido, uma plantadeira que a gente fala numa fábrica de Birubá. A gente tem uma colhedora de soja, de grãos. A gente tem armazenagem. A gente tem pulverizadores. Então, o que são os pulverizadores? Toda a parte de adubação e de produtos que se coloca na lavoura. Tá? Então, são braços de 30 metros de comprimento. Imaginem só, plantadeiras, tá? Plantadeiras de precisão. Então, assim, se consegue espaçar a precisão do plantio vamos dizer assim, do campo. Então, eu tenho a precisão de fazer vamos lá, colocar as mudas
de 5 em 5 ou de 10 em 10 centímetros de distância, aumentando a produtividade do próprio campo. Então aí entra um pouco que a gente fala de sustentabilidade, é como é que eu faço o nosso campo ser mais produtivo possível no mesmo metro quadrado, né? Legal, todas essas tecnologias, elas se conectam, e aí já vem uma tecnologia que é oferecida ao cliente no campo, né? Então tu pode ter um tablet, um celular, um computador, e tu conecta essas tecnologias, necessariamente tu começa a acessar isso. Então assim, uma coisa que vem mudando também é o plantio. O agricultor do presente e do futuro, ele é completamente diferente do pai ou do avô, o agricultor que foi no passado. Então isso muda bastante, tem mudado bastante. Tá? Eu queria passar um vídeo rapidinho aqui. Antes só de começar, assim, imaginem a tecnologia que tem embarcada nesse trator não existe por completo num carro, dos mais modernos que existe. A transmissão CVT, aquela que tu evita troca de marchas, inclusive no câmbio automático, que a Toyota trouxe no Corolla, que a gente tem no Honda, acho só que está sem som, ela surgiu nos tratores há uns 5, 10 anos atrás, na Alemanha. Tá, então, trazer aqui um pouquinho só de um dos produtos aqui, só para vocês entenderem um pouquinho que essa tecnologia que tem dentro dessa máquina vai ser um pouquinho diferente, eu acho, da que tu dirigiste. A gente acha que está com um probleminha no som, mas eu vou falando, até é melhor, o improviso. Então assim, vocês imaginam um trator que consiga andar a 80 km por hora numa estrada? Isso é possível já. Tá? A tecnologia de plantio que eu estava comentando. Imaginem que o sistema ele é teleguiado por GPS, então ele tem piloto automático. O tratorista que a gente fala, ele está ali, talvez um futuro breve não precise mais estar. Ele está ali mais para fazer o monitoramento do plantio ou da colheita. Aí fala um pouco da transmissão que eu comentei. Limite de velocidade, né, é controlado. Ele vai dar algumas imagens. Então imagine internamente o que é uma cabine e um cockpit desse trator. Tu entra, tu puxa um software por GPS, tu mapeia toda a tua fazenda e tu faz a melhor rota com a melhor precisão possível sem interação humana. Então, aquelas linhas retinhas que tu vê nas fotos, nos desenhos, é possível. Se um tratorista fosse fazer, ele ia fazer um caminho, né? É diferente. Acho que a gente pode... Estamos continuando? Então, assim, legal, essa tecnologia toda está no produto. Agora eu quero trazer um pouco para vocês essa visão de tecnologia dentro das fábricas, tá? Então, os exemplos que eu trago aqui, até antecipadamente, pedir desculpas para vocês, são os slides, eles estão em inglês, mas eu vou puxando aqui o mais importante aqui para o português. Isso aqui é uma estratégia que a gente tem global, nas manufaturas da GCO, estão buscando a indústria 4.0, que foi bem comentado anteriormente. E assim, nós estamos trabalhando já há 10, 15, 20 anos com soluções, né, de manufatura enxuta, ferramentas clássicas. Então vai desde o 5S, né, um mapeamento de fluxo de valor, análise e solução de problemas,
ferramentas básicas de gerenciamento visual, melhorias de chão de fábrica, diagrama de espaguete, talvez seja tudo grego que eu estou falando aqui para alguns, mas em algum ponto essas ferramentas clássicas elas começam a estagnar os níveis de produtividade, eficiência e qualidade que tu tem numa fábrica. E a gente precisa de um novo pulo. E esse é o pulo que a indústria 4.0, essa conexão, ela traz para nós. Então então tudo isso é substituído? Não. Tudo isso ele é integrado com a indústria 4.0. E essa é a revolução tecnológica, né? Então a indústria 4.0 ela vem para junto às ferramentas clássicas de engenharia industrial, Lean Manufacturing, ela vem vamos dizer, ela complementa. Trazer alguns exemplos, então, de casos reais, práticos, existentes na fábrica. Papel, sustentabilidade. Quanto papel a gente gasta para imprimir? A cada troca de padrão, a cada modelo que vai para a fábrica, quanto papel a gente tem que gerar? Quanto papel a gente gasta nos escritórios para imprimir? Essa iniciativa aqui é a seguinte: jogo tudo, digitalizo tudo para dentro de um servidor e eu tenho a informação na tela, no computador, de todas as instruções de trabalho dos operadores. Então isso tudo pode ser digital, pode ir para um tablet, pode ir para o celular, pode ir para um Apple Watch. Pode ir, e eu vou entrar à frente aqui agora, para um óculos. Vocês já ouviram falar dessa iniciativa aqui? Então, assim, quem gosta de cozinhar aqui? Eu gosto de cozinhar. Imagina tu ter a receita no óculos aqui. O bichinho é caro ainda. Mas assim, poxa vida, segurança, EPIs, né? Equipamento de proteção individual, óculos de segurança. E se eu botar uma lentezinha aqui ao nível do olho? O que eu ganho com isso? Já não tem nem mais televisão em terminal. Eu trago toda a informação aqui. Né? Como é que a gente está aplicando isso lá na indústria? Inspeções, revisões finais. Então eu tenho um checklist que eu tenho que checar. Pressão dos pneus, nível do óleo, qualidade da pintura. Está tudo ali. E o operador interage com o óculos. E o óculos diz, faça isso, ao invés de ele pegar um papel e fazer isso. Mudou o modelo, eu não me lembro. Isso já começa a virar uma rotina, né? Então daqui a pouco eu não preciso mais de um papel. Mas quando muda o modelo, muda a família de produtos. Quando eu faço um job rotation com os operadores. Então isso fica tudo já, e é bem, faça essa inspeção, ok, não ok, tu fala com o óculos, ok. Não ok, tira a foto e manda para a área que gerou o problema. Então imagine a conectividade que tem aí na fábrica. Pode ser usado para diversos fins, estamos usando na inspeção. Quem já ouviu falar em sistema Toyota de produção vai saber do tal do andon, aquela velha cordinha que o operador puxava quando tinha um problema. Aqui tu não precisa puxar a cordinha, tu aperta um botão. Esse botão pode estar de novo no teu celular, no teu relógio, no tablet. Esse botão vai puxar e vai conectar todas as cadeias de ajuda na fábrica. Ou seja, o cara da engenharia, que a gente costuma fazer a brincadeira, né? O engenheiro está lá no escritório e os caras da fábrica estão no chão. Esse cara já recebe lá na mesinha dele, um problema, desce para a fábrica. Não precisa sair alguém e ir lá conectar. Já vai com uma foto, que saiu do Google Glass. Do problema. Aciono qualquer área da empresa. Esse aqui é uma disrupção total. Quem é que falou em disrupção aí? O exoesqueleto. Não tem nada de US Army aqui, Forças Armadas. Isso aqui não te deixa mais forte. Vocês já ouviram falar nisso, não? Isso aqui é o seguinte, a maior sacada que teve, ele usa a força do teu corpo e uma meia dúzia de molinhas para te dar um conforto ergonômico. Então imagina que eu tenho acho que tem um vídeo aqui rolando. O operador, olha só a quantidade de montagens que ele tem que fazer em locais que está acima da altura da linha do ombro dele. Todas essas conexões aqui. Vocês já experimentaram ficar assim por mais de 2 minutos? Quem trocou uma lâmpada e não conseguia encaixar, tinha que trocar o braço.
Esse bicho aqui, ó, esse equipamento aqui, ele tem uma mola aqui e ele, se tu regular ela de acordo, tu consegue deixar o peso do braço nessa posição aqui. E ele não baixa. Ele te empurra para cima. Tem outros tipos de exoesqueleto que é para lombar. Tem outro tipo de exoesqueleto que é uma cadeira. Está acoplado no teu pé, na tua perna. Então tem operações que tem que fazer uma montagem embaixo do trator. Tem várias opções. Eu me deito, vou num banquinho com rodinha, vou, ou eu me agacho, ou eu simplesmente uso esse equipamento que ele vai me limitar o agachamento e é como se eu estivesse sentado a hora que eu quisesse, em qualquer lugar. Então, se eu quisesse ficar em descanso aqui, eu estaria com o exoesqueleto e ficaria assim falando com vocês, para descansar as pernas. Então, alguns exemplos de tecnologia. Tá? Esse aqui é um dos mais interessantes. CAD. Vamos fazer o desenho da fábrica. Uma semana, pega todas as dimensões, coloca no papel, X, Y, né? Começa, bota a cota daqui, cota dali, mede, cabe esse equipamento aqui, não cabe ali. O que aconteceu? Em um dia, a gente gerou toda a imagem 3D da fábrica. Isso aqui, ó, com uma câmerazinha, vai. Chama de Point Cloud, né? Então é uma câmera que gira 360 e faz a captura de todas as dimensões ao redor dela da fábrica. A gente distribuiu ela em 17 posições específicas e construiu esse plano de imagens, é uma nuvem de pontos. Isso aqui é a imagem real da fábrica. Aqui em colorido e aqui branco e preto. O que acontece? Paro a imagem aqui, pego um plano, dou um print, faço a migração disso para uma plataforma CAD e tenho 2D já na hora. Tem um equipamento novo, será que cabe aqui? A gente pega, coloca ele, pega o desenho 3D do fornecedor, encaixa, não encaixa, ou seja, a velocidade que dá para a gente pegar esse ambiente aqui, botar em desenho, em 1 ou 2 dias isso está pronto. Legal, e aí o que eu faço com isso? Eu posso jogar num software e simular. Agora não produzo mais nenhum modelo A, produzo modelo A e B. Jogo as 2 variações de modelo, de tempo e faço uma simulação. Eu consigo entender quanto de caminhada eu vou ter, quantos operadores eu vou precisar, qual é a minha eficiência, qual é a minha produtividade, se eu consigo atender a produção. Então, isso tudo já em ferramenta de simulação digital. Vou fazer uma melhoria. Tenho 2 postos. Eu quero melhorar a condição ergonômica desse posto. Realidade virtual, que falaram aqui agora há pouco. Então, aqui o operador se teletransportou, aqui eu estou testando a brincadeira. Aqui o operador se teletransporta para dentro daquela linha de montagem e vê a posição dessa caixa, não consigo pegar legal. Vamos mudar aqui para baixo. Aqui cabe, aqui não cabe. Então eu consigo virtualizar e simular uma linha de montagem e eu, sendo o operador dessa linha, ou seja, estou dando mais condições de melhoria antes de implementar um processo. Falaram em impressão 3D, né? Aqui a gente tem um projeto também de manufatura aditiva. Hoje a gente está imprimindo dispositivos Pokayokis, né? Então são dispositivos à prova de erro, dispositivos para facilitar a montagem em impressão 3D. Então, onde a gente... Aqui eu comprimi um pouco os slides, mas assim, aonde a gente gastava 600, 700 reais e tinha um tempo de 20 dias até fazer uma ferramenta e produzir um dispositivo de montagem forjado ou fundido, a gente faz uma impressão 3D em plástico, por exemplo. Então isso está sendo usado já. A impressão 3D em metal, ela existe? Sim, ela existe. O grande desafio do metal é o lead time que a gente tem até conseguir uma peça dessa. Tem um processo de cura, de sinterização. Aí tem que entender um business case, uma viabilidade para isso. Mas, enfim, outra tecnologia que está sendo já explorada. Essa aqui é a seguinte, ó.
é a história dos veículos autoguiados, né? Então ninguém falou para ele, o carro aqui autoguiado, ele pega peças não almoxarifadas e entrega essas peças na linha de montagem, automaticamente. De forma autônoma, vamos dizer assim. Tá? Robôs. Então esse é um robô colaborativo. Por que colaborativo? Não é aquele robô que tu precisa isolar ele no ambiente de trabalho, onde tem que enclausurar NR12, separar o homem da máquina, sensores. Não, esse robô é o seguinte, ele trabalha contigo. Ele não tem risco de segurança. Ele não tem força suficiente para machucar. Primeiro ponto, segurança. Então, se eu estou na frente desse robô, ele esbarra em mim, ele para. Ele não tem força. Ele é todo cheio de sensores. Outro ponto interessantíssimo. Até eu consigo programar esse robô. Tu aperta um botão, tu pega o braço dele, faz o movimento que tu quer que ele execute e aperta o botão de novo, ele vai repetir esse movimento. Então, onde ele pode ser usado? Junto nos postos de trabalho com as pessoas. Se eu tenho hoje a gente está usando ele na planta de São Paulo, uma aplicação de cola numa vedação de um sistema de exaustão que vai no motor. É sempre esse trabalho repetitivo, sempre, sempre, sempre. Muda a peça de A para B, o operador que está do lado, refaz o programa dele em questão de 1 minuto, ele vai aplicar. Aqui eu trouxe alguns exemplos de usinagem, isso aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas assim, aqui o grande ponto eu produzi uma peça, não preciso levar essa peça para uma medição numa máquina tridimensional, num laboratório de qualidade. Enquanto eu estou fazendo a usinagem, eu já tenho apalpadores e medições da peça dentro do ciclo de usinagem e da ferramenta para ver o desgaste, e a máquina autocorrige a usinagem. Legal, esse bando de coisas que eu estou mostrando, o que a gente faz? Daí vem aquela história, né, o servidor ou a nuvem. Largo isso tudo dentro de uma nuvem. Eu falo, põe na nuvem, nem sei, né? Põe na nuvem, a gente já ouviu falar isso várias vezes, né? Ninguém sabe onde é que fica a nuvem. Mas confia que está tudo lá dentro. Isso é um processo, né? Tem que confiar que está tudo lá dentro, né? Legal, por que colocar isso tudo num servidor ou numa nuvem? Aí um outro grande ponto, ou pilar, vamos dizer assim, da indústria 4.0 é o Big Data Analytics. Quem tem iPhone pergunta para o Siri se vai chover, qual é a temperatura do dia, o Siri responde, né? Google, falando em Google, minha mãe, 76 anos, ela pega o Google, aperta o microfone e pergunta, endereço, loja tal, ela se vira com o Google. Imaginem que o Big Data Analytics aqui, né, é uma inteligência artificial que vai... E ponto. Quem está atrás dessa inteligência artificial são as pessoas, né? O banco de dados a gente tem que colocar aqui dentro. A gente tem que tratar a informação. A gente tem que treinar esse sistema. Aí ele vai começando a desenvolver a sua própria inteligência. Então é como se eu chegasse agora na fábrica e perguntasse qual máquina parou meio-dia? Nenhuma. Eu não preciso ir lá pegar todos os históricos e registros e procurar qual máquina ficou parada no meio-dia. Quantos tratores saíram na linha ontem? Tendo o banco de dados, ele vai dizer 30. De 40 planejados, saíram 30. Então essa e claro, isso aí eu estou trazendo exemplos bem simples, mas imagine a profundidade disso. Como eu posso analisar? Né? Então, uma análise de solução de problemas, começar a estratificar dados, é fantástico, em uma velocidade muito alta. Então, o Seis Sigma, né? Quando a gente faz uma análise, um DMAIC, uma análise de solução de problemas, a gente vai fazer um Design of Experiments. Eu tenho que ter uma série de dados, fazer uma análise, depois de 2 semanas, estou com o definir e o medir pronto. Aqui, talvez em 2, 3 dias, com o banco de dados bem formado, já estratificou toda a informação. Então, aí traz a velocidade necessária. Esses são alguns exemplos reais que eu trago aqui, que a gente está usando, tá? Em algumas, nas fábricas, dentro das nossas 7 fábricas, cada uma delas tem exemplos disso.
dessas tecnologias, e a gente tem um roadmap para isso. Então, o caminho para traçar, né, para chegar lá na autonomia, que é o grande ponto da indústria 4.0, que é a autonomia, que é os processos se gerirem por eles só. A gente começa na transparência, que é o quê? Começa a medir tudo e colocar isso dentro de um servidor, dentro de um sistema. Né? Então, tem bastante aqui da automação dos dados, e não a robótica em si. Né? Monitora, controla, otimiza e gera autonomia. Aqui eu gosto de trazer essa imagem aqui pelo seguinte, ó. Aí eu separo, aqui está uma das nossas linhas de produção, e nós temos 3 pilares para melhoria contínua dentro da fábrica, são pessoas, equipamentos e materiais. Então, como é que a gente melhora, né, o pilar pessoas? Então, aqui a indústria 4.0 trazendo como beneficiam as pessoas nas manufaturas. Então, o exoesqueleto, os robôs colaborativos, relógios, o Google Glass, realidade aumentada. Né? Aqui eu trago o pilar equipamentos. Então, como é que a indústria 4.0 entra? Com ferramentas de torque inteligentes, conectadas com wireless. A manufatura, aqui entra o Big Data Analytics. Softwares de gerenciamento de chão de fábrica, que eu mostrei antes, sem papéis. A manufatura preditiva, o Andon 4.0, que eu tinha comentado, a cordinha. Né? Economia de recursos. Como é que entra a indústria 4.0 na parte de materiais? Então, assim, são materiais que a gente chama de smart, né? Espertos. Então, imagina uma produção onde eu tenho, vamos lá, 100 tratores no pátio e alguns vendidos. E se cada trator tem um RFID aqui, eu consigo rastrear e saber onde está esse trator. Para qualquer propósito que seja. Para localizar ele, para fazer uma venda, para fazer um recall, para fazer uma manutenção. Da minha parte era isso, pessoal. Trazer um pouco do que a gente vem fazendo dentro da indústria. Muito obrigado pela apresentação. Bom, como vocês viram, né, então são uma série de tecnologias, acho que os desafios são enormes. Antes de abrir para perguntas, eu queria fazer uma conexão entre os 3, que eu acho que teve um assunto que foi compartilhado por todos, que foi a comunicação, que eu acho que é o início. Né, a gente fez uma pesquisa em Portugal com desenvolvimento de indústria 4.0 em diversos setores, e a gente vê que o início da coisa sempre era a comunicação, e até na apresentação do Alexandros, o primeiro ponto ali falava de dados, da comunicação, enfim. E o Fabiano trouxe os desafios da comunicação, né, então eu queria abrir para vocês como uma pergunta geral, assim, para as empresas que querem começar e trabalhar com comunicação. Quais são as tecnologias que podem ajudar nesse início e os desafios de segurança, como prevenir, né, esses vazamentos de informação e assim por diante? Fiquei mais tempo sem falar. Eu acho que o tema comunicação, ele passa por um dos pontos que eu acho que o país tem que evoluir, que é exatamente a infraestrutura, né? Hoje, a comunicação talvez mais genérica que se pode ter e com cobertura mais ampla é a da rede celular, afinal ela tem um outro motivador, além das coisas precisando de comunicação, as pessoas também precisam, né? Mas a própria tecnologia celular, quando a gente dá por pronta, já vem a próxima, né? Então, a gente recém se acostumou com 4G, o 5G já está chegando, né? Tem uma série de desafios, por exemplo, quando o assunto for comunicação com aplicações rurais, né, que aí, enfim, vai ter que passar para outros tipos de comunicação satelital. Quando você estiver dentro de uma empresa, você não tem problema, né, salva a segurança, né, Fabiano? Que realmente vai ser sempre um desafio. Então, eu vejo assim que a questão de comunicação ela é muito particular de cada aplicação, seja de internet das coisas, de indústria 4.0.
quase tudo, quando se fala de forma ampla e geral sobre a comunicação para a indústria 4.0, comunicação para a internet das coisas, se está falando da rede de dados celular. Tá? Então, aí entra tecnologias como que estão aí agora, LTE-M1, NB-IoT e outros, o 5G vindo. Agora, cada situação vai ter uma situação. Eu acho que o caso mais crítico realmente vai ser o caso áreas remotas, que pode ser muito importante não só para a agricultura, mas prevenção de desastres, desastres ambientais em locais remotos. Aí você tem uma série de outros desafios. Não sei se o Fabiano quer completar alguma coisa. Pois então, comunicação é um grande problema porque, na verdade, cada empresa, hoje a gente tem, falando de IoT em geral, e não só de indústria 4.0, cada empresa acaba criando seu próprio silo. Então, eu tenho diferentes protocolos de comunicação para diferentes dispositivos. E o problema disso acaba estourando lá nele. Quando ele quer pegar um sensor de uma empresa A, um equipamento de uma empresa B, e integrar isso no trator, por exemplo, ele começa a ter um protocolo de comunicação do tipo 1, protocolo de comunicação do tipo 2, do tipo N. E aí tu tem uma pletora de protocolos de comunicação, não existe um padrão, acho que a ideia um padrão não irá vingar. A gente está vendo assim, a cada ano que passa surgem novos protocolos, então NB-IoT é um, Sigfox se fala muito de Zigbee, enfim, tem vários problemas que tem por isso. O Brasil, ano passado, estava tentando aprovar um projeto de lei para regulamentar no Brasil a área de IoT de Smart Cities. E um dos grupos de estudo justamente era sobre esse tema, comunicação. E existe uma briga no Brasil de dois setores muito fortes aqui em relação à comunicação especificamente, que são as operadoras de telecomunicação. Então, elas entendem que toda a comunicação de IoT, toda, 100%, passará por elas. E aí tem um modelo de negócio que não está muito claro para elas, porque hoje elas se consideram fora do jogo. Então, hoje, se eu quero, por exemplo, botar um dispositivo que vai fazer o sensoriamento, por exemplo, no trator, a grosso modo, eu compraria o chip na lojinha da esquina ali, assinaria um pacote de dados controle de 30 pila, botaria o meu chip e isso está me habilitando todo esse universo dele. E a operadora está olhando e está dizendo, puxa, o cara está usando toda a minha infraestrutura de comunicação e eu estou ganhando R$30 por mês desse negócio. Então, eles fizeram um movimento para isso. A outra grande força que tem são das companhias de energia elétrica. Então, por quê? Porque a companhia de energia elétrica tem uma capilaridade no país enorme que as operadoras de telecom não têm. Por exemplo, eu tenho uma cobertura, se vamos pegar Santa Rosa, casualmente eu visitei a cidade, eu tenho uma cobertura muito deficitária de rede de telefonia na cidade, porque eu não tenho uma base de clientes que justifique para a operadora colocar mais uma radiobase lá, por exemplo. Eu tenho um outro problema, que tem o sinal de telecomunicação que derrama da Argentina para a cidade de Santa Rosa. E isso deixa o espectro da parte de telecomunicação, ele fica um pouco, vamos colocar assim, em termos de confuso. Não vamos dizer péssimo, fica confuso. Então, eu tenho isso. E eu tenho um terceiro problema em Santa Rosa, que é o problema das cooperativas rurais, que, por sua vez, como a cobertura não é muito boa, elas colocam repetidores de sinal, o que acaba atrapalhando mais ainda o espectro. Então, a cobertura de telefonia lá, de rede de celular, é ruim. Então, eu tenho a minha indústria lá, e eu vou me comunicar basicamente pela operadora de telecom, não vai funcionar como eu imagino. O negócio vai ser um pouquinho complicado de eu fazer esse tipo de coisa. E aí, ao mesmo tempo, o que acontece? Eu tenho uma capilaridade maior pelas linhas de transmissão das concessionárias de energia elétrica. E elas dizem o seguinte, olha, tia, eu já estou em todos os cantos do Brasil. A linha de transmissão está lá. Então, eu vou transmitir dados pela linha da energia elétrica. Então, eu vou usar o esquema do Powerline
e vou transmitir por ali. Eu não preciso sair com todos os dados pela empresa de telecom. E aí existe uma guerra aí, né? Porque o que está acontecendo hoje? Se vocês, por exemplo, assim, eu posso, dependendo da indústria de vocês, eu posso me comunicar pela rede de energia elétrica e eu ter só um ponto de acesso à rede de telefonia celular. Não são todos os pontos que eu preciso ter a cobertura da rede de telecom. Vamos imaginar um caso de cidade. Vamos pegar um sistema bem simples que todos os prefeitos querem, eles só falam nisso, que é o sistema de telegestão de iluminação pública. É o que todo mundo quer. Eu poder ir numa luminária, agora a luminária que está aqui na frente da PUC, na Ipiranga, eu conseguir dimerizar ela a partir do meu celular. A comunicação dela não precisa ser pela operadora de telecom. Eu posso sair para a rede elétrica, eu posso sair pela fibra ótica, e isso não passa pelas operadoras. Então eu começo a ter esse tipo de problema agregado à questão da segurança da comunicação. Então, um caso típico, por exemplo, de iluminação pública na cidade de Toulouse, em 2016, ela foi invadida na hora do rush. Eles desligaram todas as luzes da cidade e botaram todas as sinaleiras, os semáforos em verde. Então, vocês imaginem em Porto Alegre, sexta-feira, 18 horas, se bem que agora com horário de verão, né? Mas 18 horas no inverno, aqui em julho, que às 17 horas já está a noite fechada, você sem iluminação na cidade, todas as sinaleiras em verde. Tem um caso da fábrica da Mitsubishi, em Catalão, há alguns anos atrás, eles começaram a sofrer, por exemplo, uma coisa bastante simplória. Tinha um cara que tinha um avião, piloto amador, e ele passava em cima da fábrica. A cada 1 hora ele passava em cima da fábrica, isso causava o efeito Doppler e as máquinas paravam. As máquinas paravam. Mesmo um problema semelhante teve a fábrica da Renault, no Paraná, e o problema deles foi a interferência. Eles alteraram as luzes da fábrica, eles trocaram as luzes fluorescentes que eles tinham por um outro tipo, e a interferência acabou fazendo com que a fábrica parasse também. Então, a questão comunicação, ela é muito complexa, né? Eu tenho vários meios para sair, eu tenho diferentes protocolos de comunicação e, sobretudo, eu tenho diferentes interesses econômicos de grandes corporações aqui no país interessadas nessa fatia. E, principalmente hoje, todas as baterias estão voltadas para a comunicação rural. Todos estão voltados para a comunicação rural. Comunicação por satélite, eu saio, mas ela é muito cara, talvez. Como é que eu habilito um meio mais barato? Então, todas estão voltadas para esse tipo de coisa. Bem comentado, e só acho que complementando com alguns exemplos, sim, a comunicação é muito difícil com a planta de Santa Rosa. Então, trazendo a realidade, sim, ela é muito difícil. Eu tenho dificuldade de comunicar com os meus colegas e pares, e, enfim, em Santa Rosa, é dificuldade mesmo. Mas na realidade, sim. O acesso também é difícil. Então, acho que assim, esse ponto de comunicação, eu entendo que é, sim, um ponto que a ciência, acho que o país, ele precisa buscar uma evolução. E a gente nota algumas diferenças. Quando a gente vai para a Europa, para a Alemanha, a comunicação, parece que ela flui mais. Os dados, eles fluem mais. Então, ligação de WhatsApp por vídeo com a minha família. Estou com 3G, 4G, como se eu estivesse com Wi-Fi de 150, 160 GB. Então, assim, acho que tem um caminho a percorrer, evoluir, sim, ao ponto que possa acompanhar a evolução que a tecnologia, que a indústria está fazendo. Beleza, obrigado. Abri também para a plateia, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta.
Boa tarde. Eu estou maravilhado com a... Deixa eu voltar ali. Maravilhado com a exposição, né? Porque é um mundo novo dentro do que eu conheço a respeito disso. Mas eu queria colocar não só a minha pergunta não está relacionada justamente à questão interna da fábrica, mas mais em relação ao tema pensando numa sociedade mais sustentável, e particularmente na questão do agronegócio, né? A empresa tem alguma preocupação com relação à aplicação de agrotóxicos ou as consequências em relação a políticas de desenvolvimento nesse sentido, com relação à população, ao cliente em si, tendo uma visão mais por fora, dentro? Sei que tu está trabalhando ali, tu pode ter pouco, ou não sei, muito, conhecimento em relação a isso, né? Porque, na realidade, essas grandes plantações, elas utilizam, e particularmente no Brasil, com essa liberação que teve recentemente de alguns agrotóxicos que não são permitidos em outros países, né, externos, como essa, digamos assim, essa indústria 4.0 enxerga o cliente externo, o resultado final, né, dessa cadeia? Na realidade, a preocupação ela existe, é claro, né, mas o ponto é que são indústrias bem diferentes, né? A GCO ela é a fabricante das máquinas e dos equipamentos agrícolas, né? Então ela não tem uma relação direta, tampouco indireta, com o fabricante dos produtos químicos utilizados, né? Então essa relação não existe, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a empresa, sim, tem a preocupação, e a preocupação ela vem mais na sustentabilidade da maior produtividade do campo, do maior bem-estar, vamos dizer assim, tanto do usuário final, do cliente final, né, com os equipamentos que vão trazer a melhor qualidade de colheita, a melhor produtividade, o melhor uso da terra para ele, mas nada diretamente relacionado ao químico que é utilizado em um dos equipamentos, que são os pulverizadores, né? Para os demais, não. Permite um pequeno complemento. Não sou da área do agronegócio, mas eu traria assim, esse tema sustentabilidade na indústria 4.0 e me arriscaria assim, aqui de cabeça tentar hierarquizar de uma forma simplista, tá? O que a indústria 4.0 contribui para isso numa ótica egoísta, né? A empresa quer implementar a indústria 4.0 tá? Eu vejo que o tema produtividade, o tema produtividade, sim, ele afeta a sustentabilidade na hora que tu deixa de desperdiçar, por exemplo, sementes, deixa de desperdiçar água, deixa de aplicar o pesticida no lugar errado, se tu tem uma seletividade maior, né? Então, tudo isso está relacionado a um dos pilares de resultados esperados da indústria 4.0, que é a produtividade. Um segundo ponto é a redução de desperdício, reuso, reciclar materiais, né? Então, esse é um segundo ponto, né, que a indústria 4.0 hoje, e talvez um terceiro ponto seja a eficiência energética, que também é um ponto altamente relacionado com sustentabilidade. Então, eu vejo que, certamente, um equipamento agrícola capaz de produzir mais consumindo menos, ele está contribuindo para a sustentabilidade. Um equipamento agrícola mais preciso, capaz de aplicar o produto certo na área certa, está contribuindo com a sociedade, com o meio ambiente, né? E que consuma menos energia, menos combustível, enfim. Então, trazendo para o teu contexto, eu pegaria esses três elementos da indústria 4.0. Produtividade, redução de perdas e eficiência energética, para contextualizar. E talvez, me permite o complemento são as emissões, né? Então, quanto mais produtivo eu sou, quanto mais eu não desperdiço o recurso, né, menos tempo eu fico no campo, menos emissão, né? E também, por outro lado, o controle de emissões, né? Então, toda a plataforma de tratores está indo para nível de emissões Tier 3 no Brasil, também acompanhando. A Alemanha já está em Tier 4, com estudos em Tier 5 e 6. Então, tem essa preocupação também com o controle de emissões para a atmosfera.
Ok, então temos que encerrar. Muito obrigado aos palestrantes, obrigado pelo convite. Nós agradecemos a participação dos senhores Fabiano Hessel, Marcos Dillenburg, Alexandros Aravanes e Gustavo Dalmarco nos trabalhos do nosso fórum. Muito obrigado.